conceitos, fatos e juízos de valor. Você já notou que há pessoas que confundem raciocínio com base em conceitos, em fatos e juízos de valor? Você saberia diferenciar? Você precisa fazer uma viagem urgente de avião. Tem que ser rápido. Você procura uma empresa de aviação e pergunta lá para o funcionário de plantão: vocês têm algum avião disponível para uma viagem imediata? E ele responde: não, infelizmente não. Fazer o quê? Dias depois, você descobre que a empresa tinha um hidroavião. Então, você procura lá de novo e cobra do funcionário dizendo: olha, descobri que vocês tinham um hidroavião disponível. E ele diz: sim, mas hidroavião não é avião. Você está a reparar que tipo de raciocínio este funcionário fez? Hidroavião é avião? É um barco? Ou é um barco-avião? John Wilson diria que esse funcionário está trabalhando na empresa errada. Estaria fazendo um serviço melhor se estivesse nos portos, atracando barcos. Assim, em primeiro lugar, o que você precisa entender não é só uma questão de nominalismo. Não é um jogo de dar nome às coisas. Ah, eu chamo do que eu quiser. Você não vai ao restaurante e pergunta: vocês estão servindo hoje concreto à milanesa? Então note, nomes, palavras têm significados, mas dependem do contexto, do uso que lhe atribuímos e dos efeitos que eles acabam causando. Então não é só uma questão de palavra, de significado de palavra. Sim, mas é uma pergunta sobre fato, sobre conceito ou sobre juízo de valor? É o que eu acho? É o que é? Ou depende do que eu digo? Então, vamos à segunda pergunta. Quem ganhará as próximas eleições presidenciais no Brasil? Você sabe me dizer? Não se trata, na verdade, aqui de uma questão de conceito. Esta é uma pergunta sobre fatos. Sobre fatos futuros, fatos novos que talvez a gente não conheça agora. Mas é uma pergunta sobre fatos. Você não vai me responder com: como assim? O que você quer dizer com eleições presidenciais? Embora seja uma pergunta sobre fatos, não é uma pergunta de resposta fácil. Então, assim, não é porque uma pergunta é sobre fato que a resposta será fácil. E esta pergunta é difícil, porque depende do prognóstico, depende da previsão do futuro. Então fica difícil prever, porque fica na dependência de questões factuais, de quem serão os candidatos e quem provavelmente ganhará a eleição. É uma pergunta difícil. Mas é uma pergunta difícil porque nós não dominamos os fatos. É uma resposta que pode ser duvidosa, não porque dependa de conceitos do que é eleição presidencial, do que é candidato a presidente, do que é ganhar uma eleição. É uma pergunta que pode ter uma resposta duvidosa, porque já o dissemos, depende de fatos que nós não temos domínio, não conhecemos. E a dificuldade só reside aí. E o capitalismo? É um sistema desejável para a nossa sociedade atual? Esta é uma pergunta valorativa. É uma pergunta que pede para você emitir juízos de valor. Se acha desejável ou indesejável, bom ou mal na sociedade atual. Não é o conceito que está em jogo. Não são os fatos que estão sendo analisados. Mas aqui é a sua opinião, é o que você acha. Como você valoriza, que valor você atribui ao sistema capitalista. Em comparação, claro, com a sociedade que você está a viver. E agora uma pergunta difícil. O comunismo é compatível com a democracia? Note que eu não perguntei se você gosta ou não gosta de democracia. Se você atura ou não atura o comunismo. Se existe ou não existe de fato a democracia em alguma sociedade. Essas perguntas seriam do tipo valorativas ou factuais. Aqui se trata de uma pergunta sobre conceitos. Se de fato o conceito que temos de comunismo e os seus critérios diferenciadores são compatíveis com os conceitos que temos de democracia e seus critérios diferenciadores. Não é só uma questão de opinião.
Claro, implica escolhas. Implica escolhas porque depende dos conceitos que utilizamos. Portanto, é uma pergunta sobre conceito. E em perguntas sobre conceitos, é preciso também ter em conta que só valem perguntas que fazem sentido. Perguntas que não exigem respostas fáceis. Porque senão estaríamos jogando contra o sentido comum das coisas. Note que não faz sentido perguntar: a tirania, ela é compatível com a democracia? Porque a tirania e a democracia são dois conceitos antagônicos, são diametralmente opostos. E a resposta fica fácil. Este é o primeiro de uma série de vídeos que faremos sobre pensar com conceitos. Como diferenciar raciocínios sobre conceitos, raciocínios sobre fatos e raciocínios valorativos. Como utilizar melhor as técnicas para pensar adequadamente com conceitos. Convido você a seguir nesta viagem comigo, seguindo os próximos vídeos e melhorando sua capacidade de pensar. Lembre-se, ainda que inicialmente pareça difícil, os melhores corredores não são necessariamente aqueles que mais rapidamente começam. São aqueles que continuam. Então, apurar o pensamento, o raciocínio, exige treino, exige tempo, mas é sempre possível. E será útil para qualquer área de argumentação, quer seja na ciência, direito, psicologia, filosofia e qualquer outra ciência. Bem como nos argumentos do dia a dia. Obrigado por assistir até agora. Se não está inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho, dê o like